Eu, um homem de 26 anos, perdi minha esposa N há mais de um ano, quando nossos dois filhos tinham apenas 18 meses e 4 anos. Ela tinha apenas 25. N e eu tínhamos dois filhos que mal tinham 18 meses e 4 anos na época, quase exatamente a mesma idade que eu tinha quando perdi minha mãe. O paralelo era assustador e me forçou a encarar o ciclo completo que minha vida havia tomado. Eu tinha apenas 5 anos quando minha mãe faleceu. É uma daquelas memórias que não é apenas um momento isolado, mas uma sombra que se estendeu por toda a minha infância. Crescer sem ela fez tudo parecer um pouco mais cinza, um pouco mais mudo. A casa ficou mais silenciosa, e meu pai estava sempre ocupado tentando preencher o vazio que a ausência dela deixou em cada canto de nossas vidas. Ele fez o seu melhor, mas dava para perceber que ele estava tão perdido no luto quanto eu, mesmo que tentasse esconder isso atrás de longas horas de trabalho e sorrisos forçados no jantar. Lembro de me sentir perpetuamente confuso também. Por que minha mãe? Por que nossa família? Amigos falavam sobre suas mães, seus planos para o Dia das Mães, e eu sentia como se vivesse em um mundo onde todo mundo tinha algo precioso que eu havia perdido. Aniversários e feriados eram os piores. Meu pai tentava, ele realmente tentava, mas há um tipo específico de vazio que vem da falta de alguém que deveria estar ali naqueles momentos. Conforme eu crescia, essa confusão se transformou em um medo profundamente enraizado de perder pessoas, seja me apegando demais aos relacionamentos ou me afastando deles completamente para evitar a dor potencial. Só muito mais tarde, nos meus próprios relacionamentos adultos, comecei a entender a profundidade do meu medo. A terapia ajudou. Falar sobre ela, sobre as memórias e a dor, tornou tudo mais suportável. Perder minha mãe tão jovem moldou fundamentalmente quem eu sou. Tornou-me mais empático com a dor dos outros, mais consciente da fragilidade da vida. Naquela época, o mundo de repente parecia maior e mais assustador sem minha mãe, mesmo que eu fosse jovem demais para compreender todas as formas como a morte dela me impactaria. Eu sentia sua ausência em cada parte do meu dia a dia. Havia um vazio em casa, um silêncio que não era apenas sobre a falta da voz dela, mas sobre a camada faltante de amor e segurança que ela representava. N sempre teve essa memória vívida do pai dela, como ele a levantava acima da cabeça e fazia ela sentir que podia tocar as nuvens. Ela tinha apenas 6 anos quando ele foi tirado dela, levado por uma doença repentina que nenhum de nós estava preparado para enfrentar. Essa perda cavou um vazio profundo e doloroso na vida dela, algo que a moldou de maneiras que ela só falava às vezes. Ela cresceu determinada a ser o pilar que o pai dela não pôde ser, a construir uma fortaleza de amor para nossos filhos que nada pudesse penetrar, nem mesmo a morte. Mas a vida, como costuma fazer, teve outros planos. Era uma manhã fresca de outono, como qualquer outra, exceto que ele não estava se sentindo bem. No começo, pensamos que era apenas um mal-estar passageiro, mas acabou sendo muito mais sério. Em questão de meses, estávamos lidando com uma realidade que espelhava seus piores medos. N foi diagnosticada com uma doença terminal, do tipo que surge silenciosamente mais rapidamente e domina. Naqueles últimos meses, a determinação de N em criar memórias duradouras com nossos filhos se tornou tudo. Todos os dias, apesar da força que diminuía, ela passava tempo com eles, lendo histórias, brincando ou apenas os segurando perto, gravando sua presença na vida deles de maneiras que esperava serem indeléveis. Ela frequentemente falava comigo tarde da noite, sua voz uma mistura de determinação e desespero, sobre a necessidade de deixar um legado de amor para eles, estar em seus corações e mentes mesmo quando não pudesse mais estar lá pessoalmente. Ela queria desesperadamente quebrar o ciclo de perda que assombrou sua infância, dar aos nossos filhos a base estável e amorosa que ela havia perdido tão cedo. Seu maior medo era repetir a história, deixar nossos filhos com as mesmas memórias vazias e perguntas sem resposta com as quais ela havia lutado. Vendo N com nossas crianças, eu via o quanto ela se esforçava para imprimir seu amor na vida jovem deles. Ela gravava vídeos para eles, deixava bilhetinhos em lugares inesperados e criava tradições que poderiam continuar em sua ausência. Sua criatividade em tecer esses fios de conexão era ao mesmo tempo inspiradora e devastadora. Quando ela partiu,
A perda foi monumental, ecoando o vazio de sua própria infância, mas também preenchida com a riqueza do amor que ela havia derramado em cada momento com eles. Anne sempre teve uma visão clara do próprio funeral, por mais estranho que isso possa parecer. Era algo sobre o qual conversávamos ocasionalmente, aquelas discussões sombrias que surgem inesperadamente e ficam entre um casal. Ela queria que fosse mais uma celebração de sua vida do que um luto por sua morte. Não faça tudo triste e sombrio, ela dizia, meio brincando, mas séria sobre a essência de seus desejos. Faça um dia em que todos possam lembrar os momentos felizes, com muitas flores e talvez até alguns fogos de artifício. Quando aconteceu, eu fui mergulhado em um luto profundo que era difícil de navegar, cheio da dor da perda, mas também do dever de honrar seus últimos desejos. O dia do funeral dela chegou em uma manhã clara e ensolarada, o que parecia quase ofensivo no contexto de nossa perda, mas ao mesmo tempo adequado para o tipo de despedida que ela havia imaginado. O serviço foi realizado em nossa igreja local, um lugar que ela escolheu não apenas por seu significado espiritual, mas também por seus vitrais bonitos e pela maneira como a luz do sol dançava através deles pela manhã. Foi ali, sob as cores vívidas da luz matinal, que amigos e familiares se reuniram, não de preto, mas em cores vivas, como ela havia pedido. Flores adornavam cada superfície, flores silvestres, suas favoritas, em tons vibrantes de azuis, amarelos e vermelhos, criando uma tapeçaria de cor que transformou o espaço normalmente sombrio em um lugar cheio de lembrança e amor. O ar estava cheio de suas músicas favoritas, uma mistura de rock clássico e folk, canções que haviam trilhado nossa vida juntos. Cada melodia trazia memórias, arrancando sorrisos mesmo através das lágrimas. Depois do serviço, fomos para um parque próximo, outro lugar que Anne amava. Foi ali que o ambiente se tornou mais leve, enquanto as pessoas compartilhavam histórias sobre Anne, suas peculiaridades, seu riso, sua energia sem limites. Parecia que ela estava ali conosco, no riso e nas memórias compartilhadas. Quando o sol começou a se pôr, nos preparamos para o ato final do dia, os fogos de artifício. Era uma escolha não convencional, mas era exatamente o que ela queria. Quando o primeiro foguete subiu ao céu, explodindo em uma cascata de cores, senti como uma libertação, um deixar ir de parte da tristeza e uma celebração de um espírito tão vibrante que nunca poderia realmente se ir. Cada explosão de luz era um lembrete de sua vida vibrante, um final marcante que ela teria adorado. Agora, enquanto vejo nossos filhos crescerem, vejo a influência de Anne na resiliência deles, em seu riso e até em suas lágrimas. Eles falam sobre ela frequentemente, lembrando momentos que eu nem sabia que lembravam. Está claro que, embora a morte tenha levado Anne cedo demais, seus esforços para ser uma força presente e amorosa na vida deles não foram em vão. Ela vive através deles, através das histórias que compartilhamos e do amor que mantemos vivo. Como pai, meu papel evoluiu para não apenas nutri-los, mas também preservar a essência do que Anne queria para eles, um senso de segurança, amor e a certeza de que eles foram e sempre serão amados, não importa o que a vida nos reserve. Agora, ao observar meus próprios filhos, vejo a mesma confusão e perda refletidas em seus olhos. Eles procuram por Anne em momentos simples, quando conseguem algo pequeno, como amarrar os cadarços, ou quando precisam de conforto depois de um pesadelo. Eu conheço esses sentimentos. Eu os vivo. É um lembrete de quão profundamente uma criança sente a ausência de um pai, muitas vezes de maneiras que não conseguem expressar totalmente. Essa experiência compartilhada aprofundou minha empatia e compreensão das emoções dos meus filhos. Muitas vezes me vejo navegando pelo luto deles enquanto lido com o meu próprio, tentando ser a rocha na qual eles podem se apoiar. Não se trata apenas de prover materialmente, mas de garantir que eles se sintam seguros e amados, que tenham espaço para sentir falta da mãe sem precisar esconder seu luto. A jornada deles através da perda também remodelou minha abordagem à paternidade. Sou mais paciente, mais atento às partes não ditas de sua tristeza e mais proativo em cuidar de nossa saúde emocional como família. Falamos sobre Anne frequentemente, mantendo sua memória viva não como uma sombra que paira sobre nós, mas como uma luz que continua a nos guiar. Me esforço para estar presente de uma maneira que senti que meu pai lutou para estar depois que minha mãe morreu.
Vendo meus filhos lidando com sua perda, entendo a longa estrada que tem pela frente. Sei dos desafios que enfrentarão crescendo sem a mãe. Mas também vejo sua resiliência, e isso me dá esperança. Lembro-me de que, embora a dor da perda nunca desapareça completamente, ela pode ser tecida no tecido de nossas vidas, tornando-nos mais fortes e mais conectados uns com os outros. Prometi a mim mesmo estar ali por eles, ajudá-los a navegar essa jornada e garantir que nunca duvidem que são amados, tanto pela mãe, cujo amor continua além de sua ausência, quanto por mim, que estou com eles a cada passo do caminho. Depois que minha mãe faleceu, a casa parecia suspensa no tempo, com resquícios de sua vida em cada canto. Suas roupas ainda estavam no armário, seus livros permaneciam nas prateleiras, e o ar carregava um leve vestígio de seu perfume. Essa quietude, esse mundo preservado dela, foi abruptamente interrompido quando meu pai anunciou que ia se casar novamente. Mal havia passado um ano desde que a perdi minha mãe, e a notícia caiu sobre mim como uma onda fria. Ellen se mudou pouco depois do casamento. Ela trouxe consigo caixas cheias de coisas novas, novas rotinas e uma nova presença que parecia inundar os espaços que minha mãe um dia habitará. Suas tentativas de reorganizar a casa, desde rearranjar a sala até substituir as cortinas que minha mãe havia escolhido, pareciam menos como mudanças e mais como apagamentos da vida que tínhamos vivido. Ellen era gentil, ou pelo menos tentava ser. Ela cozinhava refeições que achava que eu gostaria e puxava a conversa, tentando diminuir a distância entre nós. No entanto, seus esforços pareciam forçados. Cada gesto gentil, por mais bem-intencionado, parecia uma intrusão, como se ela estivesse tentando se costurar em um retrato de família onde ela simplesmente não se encaixava. Eu resistia, não por rancor dela como pessoa, mas por uma lealdade profundamente enraizada à memória de minha mãe e por uma dor de criança que se agarrava teimosamente ao passado. A situação em casa ficou tensa. Minhas reações às mudanças de Ellen variavam desde um silêncio retraído até uma rebeldia aberta. Eu colocava as coisas de volta onde minha mãe as deixará, insistia em usar os pratos velhos em vez dos novos que Ellen trouxera e evitava passar tempo nos espaços redecorados. Sentia a falta da familiaridade da minha vida antiga, do conforto de saber que cada canto guardava um pedaço de minha mãe. Meu pai, preso entre sua tentativa de seguir em frente e minha resistência, frequentemente ficava frustrado. As discussões se tornaram mais frequentes. Ele me acusava de ser irracional, de não dar uma chance justa a Ellen. Eu via de outra maneira. Sentia que ele estava apagando o legado de minha mãe, me pressionando a esquecer, em vez de lembrar. Uma noite particularmente tensa, meu pai explodiu depois de me pegar reorganizando a sala de estar de volta ao estado original. Não podemos viver em um museu, ele gritou. Temos que seguir em frente. Você tem que seguir em frente. Mas como eu poderia seguir em frente? A sombra de minha mãe estava em cada riso que ecoara naquela casa, em cada passo que eu dava ao redor dos móveis que ela escolhera com cuidado, em cada cheiro que persistia. A casa cada vez mais parecia um campo de batalha, onde cada alteração ao estado antigo parecia uma perda, um lembrete de quão rápida e cruelmente a vida podia mudar. Ellen, presa no meio, gradualmente parou de tentar tanto se aproximar de mim, recuando para o pouco de paz que podia encontrar com meu pai. Naqueles primeiros meses depois que Ellen se mudou, a atmosfera em nossa casa ficou cada vez mais tensa. Eu ainda estava lidando com a perda de minha mãe, frequentemente encontrando consolo em fotos antigas e objetos que mantinham sua memória viva. Minha vulnerabilidade e crises frequentes de choro eram um lembrete constante da dor crua que persistia em nosso lar. Foi durante esse tempo que a postura de meu pai em relação a mim mudou drasticamente. Nas poucas vezes em que eu mostrava vulnerabilidade ou chorava por minha mãe, ele reagia não com conforto, mas com frustração. Ele gritava, dizendo para eu acrescer e a parar de chorar. Era claro que ele estava lidando com sua própria dor, mas sua abordagem me fazia sentir abandonado em meu luto. Uma noite, depois de me encontrar chorando em meu quarto com uma foto de minha mãe, ele explodiu, sua voz ecoando pelas paredes. Chega! Você precisa crescer e parar de chorar o tempo todo. A vida tem que seguir em frente.
Suas palavras, que deveriam me empurrar para a resiliência, pareciam mais uma rejeição de minha dor. Eu olhei para ele, meu coração afundando. Eu sinto falta dela, pai, consegui engolir em voz baixa. Por que você não pode simplesmente me deixar sentir falta dela? Suas próximas palavras foram como um tapa frio. Eu sou mais feliz agora, e você deveria ser também. Eu amo Ellen mais do que jamais amei sua mãe. Ele declarou isso com uma certeza dura que parecia selar o abismo crescente entre nós. O quarto ficou em silêncio, exceto pelos soluços que eu não conseguia conter. Essas palavras, duras e cruas, cortaram o frágil fio de compreensão que nos unia. Eu senti não apenas a perda de minha mãe, mas também a perda gradual de meu pai, que agora era um estranho, movido por sua própria dor e nova felicidade. Conforme os anos passaram, a distância emocional aumentou. Meu pai estava cada vez mais ausente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Meus pedidos por atenção, pelo afeto que eu tanto sentia falta, ficavam sem resposta. Suas prioridades haviam mudado, e eu me sentia deixado de lado, um lembrete indesejado de um passado que ele queria esquecer. Ellen, por todos os seus esforços, nunca conseguiu preencher o vazio entre meu pai e eu. Parecia uma traição, não apenas da memória de minha mãe, mas do vínculo entre pai e filho que deveríamos ter tido. Sentindo-me abandonado e incompreendido, me fechei em mim mesmo. O isolamento em casa me levou a buscar consolo em outros lugares, em livros, em atividades escolares, em qualquer lugar onde eu pudesse encontrar um vislumbre do cuidado e atenção que faltavam em casa. Mas o impacto daqueles anos formativos permaneceu. Eu carregava uma desconfiança profundamente enraizada em relacionamentos, com medo de ser deixado para trás novamente, de amar alguém que um dia pudesse decidir que eu não valia a pena. Como adulto, olhando para trás, posso ver que meu pai estava lidando com seu luto à sua própria maneira, falha. Mas a compreensão de sua dor faz pouco para aliviar o ressentimento e a mágoa de uma criança que se sentiu abandonada. Agora, enfrentando meus próprios desafios como viúvo, estou determinado a ser o pai para meus filhos que eu precisei quando tinha a idade deles, alguém presente, solidário e incondicionalmente amoroso, não importa o que a vida nos reserve. Mas depois que Anne morreu, meu pai entrou em contato para dizer que esperava que eu entendesse melhor agora e fosse mais compreensivo com tudo. Na época, não respondi a ele porque ainda estava no estágio mais imediato do luto. Hoje, ainda está cru, mas estou em terapia para tentar encontrar paz em minha vida. Ele entrou em contato comigo mais algumas vezes e se desculpou por sua mensagem inicial. Alguns dias atrás, a pedido dele, nos encontramos em um café tranquilo, um lugar neutro que parecia adequado para o que já era uma discussão tensa prestes a acontecer. Enquanto eu me sentava em frente a ele, ainda usando minha aliança, um símbolo claro de meu luto contínuo, não demorou muito para a conversa entrar em território desconfortável. Ele notou o anel quase imediatamente e usou isso como um gancho para expressar seus pensamentos sobre seguir em frente. Você não pode continuar vivendo no passado, ele disse. É hora de pensar no seu futuro. Talvez começar a conhecer pessoas de novo. Eu cerrei os maxilares, sentindo a velha frustração ferver. Pedi para ele deixar o assunto, mas ele insistiu, talvez pensando que me pressionar era para o meu próprio bem. Foi então que ele trouxe seu próprio passado, seu rápido recasamento após a morte de minha mãe. Ele explicou, não pela primeira vez, mas de forma mais explícita, como sua nova esposa lhe trouxe felicidade, algo que ele achava impossível depois de minha mãe. Eu precisava disso, e acho que você também, ele disse, com sinceridade. Pensei que você entenderia agora, especialmente com as crianças precisando de uma figura materna. Suas palavras doeram profundamente. Não era apenas a sugestão de substituir N, mas a implicação de que meu luto era de alguma forma um capricho egoísta, que eu deveria superar pelo bem das crianças. Ele foi além, dizendo que esperava que eu eventualmente visse o benefício de suas escolhas, que pararia de guardar ressentimento e perceberia que abraçar alguém novo não era uma traição à minha falecida esposa. Eu disse firmemente: não funciona assim. O luto não é algo que você desliga para abrir espaço para outra pessoa.
E certamente não funciona em uma linha do tempo conveniente. Eu podia ver a frustração em seu rosto, espelhando a raiva no meu. Você acha que eu odeio você por ser feliz com ela, mas não é sobre isso. É sobre como você lidou com tudo quando minha mãe morreu, como você empurrou a memória dela para fora como se fosse a única maneira de ser feliz novamente. Ele ficou surpreso com minha franqueza. Talvez não tivesse percebido o quanto suas ações me machucaram. Ou talvez nunca tenha considerado que seu caminho para a felicidade deixará um rastro de dor. Nossa conversa ficou acalorada, vozes elevadas o suficiente para que outros clientes nos olhassem com cautela. O ar estava tenso quando meu pai e eu chegamos a um ponto frágil em nossa conversa. Seus comentários anteriores sobre seguir em frente e encontrar um novo amor me levaram a um limite. Vendo o choque em seu rosto quando desafiei suas visões sobre luto e superação, ele fez uma pausa, parecendo genuinamente perplexo. Como você espera encontrar alguém para amar você e as crianças se ainda está preso a Anne? Ele perguntou, sua voz carregada de preocupação, mas também um tom de frustração. Era uma pergunta que, em sua mente, poderia ter sido genuína, mas para mim soou como uma acusação. Anne foi o amor da minha vida, respondi, minha voz firme, cada palavra carregada de verdade inabalável. E sim, ainda estou preso a ela, porque o amor não acaba quando alguém morre. Você não simplesmente substitui alguém assim. Eu podia vê-lo processando minhas palavras, seus olhos buscando os meus em busca de algo, talvez um sinal do filho que ele conhecera, que não havia sido quebrado pela perda. Continuei. Meus filhos são meu coração, pai. Eles são os outros amores da minha vida. Mas é diferente. Eles dependem de mim não apenas para amá-los, mas para fornecer segurança e um senso de normalidade em um mundo que foi virado de cabeça para baixo. Os ruídos do café desapareceram no fundo enquanto eu me inclinava um pouco, querendo que ele realmente me ouvisse. É meu trabalho, meu dever, dar a eles a melhor vida possível. Isso não significa correr para preencher um vazio com uma nova pessoa. Significa estar lá para eles completamente, sem distrações ou substitutos para a mãe deles. Ele ficou atordoado, talvez pela intensidade de minha convicção ou pela percepção de que nossas visões sobre luto e amor eram mundos à parte. Mas você também precisa de alguém, ele finalmente murmurou, quase para si mesmo, com uma nota de tristeza em sua voz. Eu precisei do meu pai quando perdi minha mãe, retruquei, as palavras saindo com uma mistura de dor e desafio. Mas em vez disso, eu ganhei um homem que foi rápido demais para seguir em frente, rápido demais para substituí-la. Eu não farei isso com meus filhos. Não vou deixá-los se sentirem secundários à felicidade de outra pessoa. Estávamos no fim de nossos cafés, os restos frios e amargos, assim como o clima que pairava sobre nossa mesa. Quando meu pai me olhou, pronto para oferecer mais um pedaço de sua opinião sobre como eu deveria viver minha vida, eu o interrompi. A frustração e a mágoa de anos de sentimentos reprimidos estavam transbordando. Preciso deixar isso claro, comecei, minha voz firme, mas cheia de determinação. Eu nunca, jamais, vou dizer aos meus filhos para superarem a morte da mãe deles. Não vou sentá-los e dizer que a mãe deles morreu e que eles precisam aceitar uma nova mãe. O café, normalmente um cenário de xícaras tilintando e conversas indistintas, pareceu silenciar ao nosso redor. Meu pai me observou, sua expressão endurecendo enquanto ele se preparava para defender suas próprias ações novamente. Mas eu não havia terminado. E outra coisa, continuei. Não vou repreendê-los por sentirem falta dela, por chorarem por ela à noite. É normal. Eles são crianças, e perderam a mãe. Como eu poderia pegar essa dor e torná-la sobre o desconforto de outra pessoa? Isso não é o que eles precisam. Eles precisam de um pai que entenda sua dor, não de um que a silencie. Meu pai se mexeu desconfortavelmente, seus olhos baixando brevemente para a mesa antes de encontrarem os meus novamente. Você acha que eu não sei disso? Ele resmungou, sua voz uma mistura defensiva e cansaço. Acho que você esqueceu quando importava, respondi, incapaz de esconder o tom cortante em minha voz. Você se casou novamente tão rápido,
e parecia que você estava tentando apagar minha mãe de nossas vidas. Você esperava que eu simplesmente aceitasse, que ficasse bem com todas as mudanças porque você estava. Inclinei-me para a frente, garantindo que meu ponto estivesse claro. Eu não estou procurando uma nova mãe para eles. O que estou tentando fazer é ser o melhor pai que posso, dada a mão ruim que recebemos. Quero dar a eles estabilidade, amor e compreensão, não correr para preencher uma lacuna com a primeira pessoa que aparecer. Pausei, meu coração batendo forte com a intensidade da confissão. E eu nunca, jamais, vou fazê-los sentir que são secundários a qualquer outra pessoa em minha vida, da maneira que você fez comigo. Você deixou claro que amava sua nova esposa mais, e eu me senti como se tivesse perdido você também, não apenas minha mãe. Ele finalmente disse algo sobre arrependimento, como se arrependia que eu não pudesse ver sua perspectiva, que talvez um dia eu entendesse. Mas quando saí daquele café, sabia que a entendera não era apenas sobre ver seu ponto de vista. Era sobre reconhecer os abismos profundos em como processamos a perda. Eu não estava pronto para perdoar suas ações passadas só porque ele encontrou felicidade. Meu caminho era diferente, e eu precisava que ele respeitasse isso, sem julgamento ou pressão. Enquanto dirigia para casa, o peso de nosso relacionamento fraturado mais pesado do que nunca, percebi que algumas lacunas podem ser grandes demais para serem atravessadas, pelo menos por agora. A última vez que vi meu pai naquele café, parecia que uma linha definitiva havia sido traçada. Nas semanas que se seguiram, ele tentou entrar em contato algumas vezes, algumas mensagens, alguns telefonemas. Sua voz sempre carregava aquela mistura familiar de preocupação e desconforto, como se ele não soubesse bem o que dizer ou como dizer sem reacender as chamas de nossa última discussão. Cada tentativa de diminuir a distância parecia me lembrar do abismo que se formou entre nós ao longo dos anos. Eu não estava pronto para atravessá-lo ainda, então respondi com brevidade, minhas respostas curtas e evasivas. Até que, eventualmente, parei de responder completamente. O silêncio que se instalou não era pacífico, mas necessário. A vida seguiu em frente, como sempre faz, cheia das rotinas diárias e pequenas crises de criar duas crianças sozinho. Eu me joguei em ser pai, os jogos de futebol, os projetos escolares, as histórias antes de dormir. Cada sorriso e lágrimas dos meus filhos me lembravam da promessa que fiz de ser a presença constante que eles precisavam. Muitas vezes eu pensava naquela conversa com meu pai, revirando suas palavras em minha mente, questionando a dureza de minhas respostas e a rigidez de minha postura. Ainda assim, toda vez que considerava entrar em contato, lembrava-me da sensação de ser uma criança que se sentia em segundo lugar e eu recuava, convencido de que precisava de mais tempo. Meses se tornaram um ano. As estações mudaram, e as crianças também, crescendo mais, seus rostos perdendo os últimos traços da primeira infância. As tentativas de meu pai de se reconectar se tornaram uma memória, quase tão distante quanto os tempos mais felizes antes da morte de minha mãe. Nos momentos quietos, tarde da noite, quando a casa ficava silenciosa e minha mente se recusava a descansar, eu ponderava o custo de minha firmeza. Valia a pena segurar minha mágoa pelo silêncio crescente entre nós? Era uma noite fria, do tipo que anunciava a chegada do inverno, quando subi ao sótão para organizar algumas caixas velhas que estavam acumulando poeira. O sótão, com seu cheiro de mofo e feixes de luar entrando pela pequena janela, sempre me pareceu uma cápsula do tempo, intocada e cheia de segredos esperando para serem redescobertos. Enquanto vasculhava as caixas, minhas mãos encontraram um álbum de fotos antigo, sua capa levemente desbotada. Curioso, sentei-me em uma velha cadeira de balanço, o álbum repousando pesadamente em meu colo. Ao abri-lo, fui saudado por fotos vibrantes de minha mãe e meu pai, mais jovens, cheios de vida e risos, capturados em momentos de pura alegria. Piqueniques no parque, férias na praia, tardes tranquilas em casa. Cada foto era um portal para um tempo antes que o luto tivesse remodelado nossas vidas, para uma família que um dia existira. Meu dedo traçou os contornos daqueles dias mais felizes, pausando nas imagens de meu pai com seu sorriso largo e despreocupado. Foi então que me atingiu o quanto eu sentia falta dele, não apenas da presença física,
mas da essência de quem ele era antes que a tragédia o transformasse em alguém que eu mal reconhecia, muito menos entendia. Vê-lo tão feliz e sem fardos naquelas fotos tornava o contraste com seus anos posteriores ainda mais doloroso. Uma onda de nostalgia me invadiu, suavizando as bordas ásperas do ressentimento que carregará por tanto tempo. Não era apenas minha mãe que eu sentia falta. Era meu pai, como ele era naquela época. Percebi o quanto a dor o mudará, como ela roubar aquela pessoa alegre das fotografias e deixará outra em seu lugar. Alguém consumido por sua própria dor, fazendo escolhas que eu não conseguia compreender. Sentado ali no sótão, cercado por relíquias de minha infância, senti o peso de anos de mal-entendidos e desconexões pesando em meu peito. As memórias de risos e amor, tão vívidas naquelas fotos, pareciam em desacordo com os encontros tensos e estranhos que definiram nossos anos recentes. A realização foi um ponto de virada silencioso, mas profundo. Talvez houvesse espaço para reconciliação, uma chance de redescobrir o homem daquelas fotos, de entender a jornada que ele percorrerá dali até aqui. Talvez fosse hora de atravessar o abismo que o luto alargará, de me aproximar dele não apenas como o homem que tomará decisões que eu lutava para perdoar, mas como meu pai, que um dia fora o mundo inteiro para uma versão muito mais jovem de mim. Determinado, fechei o álbum, um plano se formando em minha mente. Eu entraria em contato com ele, tentaria iniciar uma conversa não apenas sobre o que deu errado, mas sobre o que um dia foi certo. Parecia uma tarefa assustadora, cheia de potencial para a dor, mas também para a cura. Enquanto descia do sótão, deixando para trás o santuário silencioso do passado, estava pronto para enfrentar o que viesse a seguir, armado com uma nova compreensão e um coração esperançoso. Isso me fez pensar em como as crianças lembrariam desses anos. Elas viriam um pai que manteve sua posição ou um que deixou feridas antigas ditar o futuro? O pensamento me perturbou o suficiente para considerar que talvez fosse hora de tentar uma abordagem diferente, não por mim, mas pelas crianças, que mereciam conhecer todas as facetas de sua família, mesmo as complicadas. Na manhã seguinte, rascunhei uma mensagem para meu pai, simples, mas mais aberta do que qualquer coisa que eu enviará em muito tempo. Vamos conversar, dizia. Quando você estiver pronto. Eu não sabia onde uma conversa poderia nos levar ou se curaria alguma ferida antiga. Mas sabia que era um começo, um pequeno passo em direção ao entendimento, ou pelo menos à coexistência, nesse novo capítulo de nossas vidas. Quando apertei a enviar, o silêncio a que me acostumara pareceu um pouco menos assustador, tingido com a possibilidade de algo novo. Meu pai e eu nos reconectamos, mas ainda há feridas. Nos encontramos novamente, desta vez em um parque onde costumávamos ir quando eu era criança. O lugar estava cheio de memórias, do balanço que minha mãe me empurrava, do lago onde meu pai e eu alimentávamos os patos. Agora, décadas depois, estávamos ali outra vez, dois homens marcados pela perda, tentando encontrar um caminho de volta um para o outro. Ele parecia mais velho, mais cansado. O cabelo que antes era grisalho agora estava quase todo branco, e suas mãos tremiam levemente ao segurar o café que trouxera. Eu não queria que você sentisse que eu a substituí, ele começou, olhando para o lago. Eu só não sabia como viver com a dor. Eu balancei a cabeça. Eu entendo isso agora. Mas você também me substituiu, pai. Quando você se casou com Ellen, pareceu que você escolheu seguir em frente sem mim. Ele fechou os olhos por um momento, como se as palavras doessem fisicamente. Eu estava tentando sobreviver. E falhei com você. Eu sei disso. Havia uma honestidade crua em sua voz que eu não ouvirá em anos. Talvez fosse a primeira vez que ele realmente admitisse isso. Eu não quero falhar com meus filhos assim, eu disse, minha voz mais suave agora. Eu não quero que eles cresçam sentindo que têm que competir com alguém pelo meu amor. Meu pai olhou para mim, seus olhos úmidos. Você é um pai melhor do que eu fui. E eu? Eu lamento por não ter sido o que você precisava. Era o tipo de desculpa que eu esperava por anos. Mas, agora que estava aqui, percebi que não era mais sobre ele me dar algo que eu precisava.
Era sobre eu aprender a deixar ir a raiva que ainda me prendia. Eu não quero que a gente continue assim, eu admiti. As crianças merecem ter um avô. E eu acho que ainda mereço ter um pai. Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, estendeu a mão e colocou-a sobre a minha, como costumava fazer quando eu era pequeno e estava assustado. Eu não vou prometer que serei perfeito, ele finalmente disse. Mas eu quero tentar. E, pela primeira vez em muito tempo, acreditei nele. O luto não desaparece, mas aprendemos a carregá-lo. N faz 2 anos que partiu no próximo mês. As crianças ainda falam dela todos os dias, às vezes com sorrisos, às vezes com lágrimas. Eu aprendi a não ter medo de nenhum dos dois. Meu pai vem nos visitar mais agora. Ele traz presentes tolos para as crianças, balões, livros de colorir, doces que eu normalmente não deixaria eles comerem. Mas eu deixo, porque vejo a alegria nos olhos deles quando ele entra pela porta. Às vezes, quando as crianças estão dormindo, meu pai e eu ficamos na varanda, em silêncio, olhando as estrelas. Não falamos muito sobre o passado. Mas também não precisamos. Eu ainda uso minha aliança. Talvez um dia eu não use mais. Ou talvez eu continue usando. Não sei. O que sei é que o amor não tem um limite de tempo. E que, de alguma forma, mesmo nas maiores perdas, ainda há espaço para encontrar algo novo, não como substituição, mas como continuação. N deixou um vazio que nunca será preenchido. Mas ela também deixou amor suficiente para que eu pudesse seguir em frente sem medo. E, por enquanto, isso é o suficiente. Obrigado por assistir. Se você ainda não se inscreveu, por favor faça isso, e aperte o sino de notificação, para ficar atualizado com mais chocantes histórias da vida real, que podem estar acontecendo ao seu redor.